Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria. Nós estamos chegando para a leitura do nosso livro, né? Que é a Batalha Espiritual, do Padre Gilson Sobreiro e Fraternidade, o Caminho, né? Já tinha falado aqui um pouco sobre este livro e hoje a gente vai falar sobre as alianças, né? Está aqui no capítulo 2, né? Então vamos acompanhar aqui a leitura, né, desse belíssimo livro que nos fala um pouco sobre a batalha espiritual, tá bom? Então Deus possa nos abençoar neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso tema de hoje é as alianças. Nas minhas incursões pela Bíblia, descobri que uma das palavras-chave para compreendê-las é aliança. De fato, ela aparece em quase todos os livros da Sagrada Escritura e revela o desejo de Deus em transformar uma nação e, por conseguinte, toda a humanidade na sua única e grande família. Tomar-vos-ei para meu povo e serei o vosso Deus. Serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então é uma aliança, né, que temos que fazer diariamente com o Senhor Jesus. A palavra aliança ou pacto em hebraico, bert, significa originalmente corte. Provavelmente o uso dessa palavra esteja vinculado ao costume de compartilhar alimentos quando um acordo era estabelecido entre ambas as partes. A palavra bert foi traduzida no grego por diatek, cujo significado remete também ao sentido de aliança, pacto, acordo e, sobretudo, de testamento. O rompimento de uma aliança por uma das partes envolvidas poderia terminar em morte. Daí decorre o conceito de pecado. Pecar é romper a aliança que Deus fez conosco. Alguns exemplos de aliança. Então aqui alguns versículos bíblicos, né? Depois você pode também ler, procurar aí com a sua Bíblia. Por exemplo, Abraão com Abimeleque, Gênesis capítulo 21, no versículo de 22 a 34, tá bom? Isaac com Abimeleque, rei de Genó, Gênesis capítulo 26, versículo de 26 a 31. Jacó e Labão, Gênesis capítulo 31, versículo de 43 a 55, tá bom? No decorrer da história humana, Deus fez várias alianças. Aliança com o homem no seu estado de inocência, também chamada de aliança edênica. Gênesis capítulo 1, versículo de 26 a 28. Aliança com o homem após a sua queda, também chamada de aliança adâmica. Gênesis capítulo 3, versículo de 14 a 19. Aliança com Noé, aliança noaica. Gênesis capítulo 7, versículo de 18 a 22. Aliança com Abraão, aliança abraânica, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4. Depois, Gênesis capítulo 13, versículo de
14 a 17 e capítulo 15, versículo 18 e 17, né? E versículo de 1 a 2, tá bom? Prometo também depois estar trazendo aqui a leitura, né? Essas passagens bíblicas, a gente poder também ter um conhecimento. Eu até fiz a leitura e é muito linda, viu? Muito bom a gente poder depois fazer uma leitura, tá bom? Dessas passagens bíblicas, interessante. Para a gente entender o contexto, né? Do contexto daquilo que nós estamos lendo hoje, falando sobre a aliança, né? Aliança com Isaac, Gênesis capítulo 17, versículo 20, 21, né? E aliança com Isaac, Gênesis capítulo 26, versículo 3 a 4. Também aliança com Jacó, aliança com Israel, aliança com Moisés, aliança mosaica, aliança com Davi, aliança dávidica e aliança com Salomão, né? Nova aliança selada no sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus capítulo 26, versículo 28, Marcos 14, versículo 24, Lucas 22, versículo 20 e Hebreus capítulo 6, versículo 6 e 6 a 13 e Hebreus capítulo 9, versículo de 1 a 28, né? Aliança. Nova aliança. Pela quantidade de alianças feitas, percebe-se o tamanho do amor de Deus para com o seu povo. Apesar das infidelidades, ele jamais desistiria ou esquecerá do pacto feito. Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai, vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança. Com eles formarei pacto eterno, por cujos termos não cessarei, mas de lhes proporcionar o bem. No coração lhes infundirei o temor, para que de mim não se venha a afastar. Jeremias capítulo 32, versículo 40. Mas eu recordarei da aliança que contigo celebrei no tempo da tua juventude, e farei contigo uma eterna aliança. Ezequiel capítulo 16, no versículo 60. Em Jesus, Deus cumpriu sua promessa. Cumpriu de uma vez por todas a aliança eterna que tinha proferido pelos lábios dos profetas. Nessa aliança, o Pai enviou-lhe seu próprio Filho. Mateus 21, versículo 37. Além de eterna, ela seria também nova, totalmente diferente das que antes foram feitas com Israel. Eis que hão de vir dias em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que, pela mão, os tomei para tirar do Egito. A aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel. Incutir-lhe-ei a minha lei, gravarei seu coração. Serei o seu Deus, Israel será o meu povo. Então ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou seu irmão, dizendo: aprenda a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. Para ser nova, única,
última, inquebrável, eterna, não poderia ser feita com sangue de cordeiros ou de qualquer outro animal. Teria que ser feita com algo que fosse novo, único, inquebrável e eterno. Tais atributos só poderiam ser encontrados no próprio Deus. A conclusão já sabemos. A nova aliança foi selada no sangue de Jesus. Você pode pegar lá em Hebreus, capítulo 9, versículo de 11 a 14. Deus não poupou seu próprio Filho, mas entregou por todos nós. Romanos, capítulo 8, no versículo 32. Deus não só recebe o sacrifício do Filho, como também se sacrifica ao dar seu Filho. Prova maior de amor não poderia existir. Eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos, capítulo 5, no versículo 8. Ó estimável ternura de caridade, para remir o servo, entregou o Filho exulte. Jesus se torna, assim, o testador, como disse a Epístola aos Hebreus. Por sua morte, ele realizou a grande vontade do Pai. Aqui emerge todo o sentido da palavra diat, mais que um pacto, o sangue de Jesus realiza a última vontade do Pai para com a humanidade, que é a de firmar com ela uma aliança para sempre. Jesus é, pois, o testamento de amor que o Pai fez com a humanidade. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Hebreus 9, versículo de 16 a 17. Essa foi a fé professada desde o início por toda a igreja. Como nos diz o apóstolo Paulo: eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Cristo morreu por nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Não somente professada, como também perpetualizada no mistério da Eucaristia. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberes, fazei em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 25. Meus irmãos e minhas irmãs, diante da leitura desse livro, percebemos a real importância, o real significado da aliança que Jesus Cristo fez por mim e por você, e de tantos profetas e tantos homens da Bíblia que também buscaram ter essa aliança. E hoje, você escutou aqui, a gente falou muito de aliança, E hoje, como é que está a tua aliança com Jesus, Com aquele que é a verdade, com aquele que é a vida, com aquele que é o Senhor, Para que a gente possa
tomar um rumo hoje, né? A nossa caminhada, a nossa fé, e buscar, sobretudo, ter um coração puro e viver essa aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque talvez essa aliança que você irá fazer, irá renovar, talvez esta aliança pode salvar a sua casa, pode salvar a tua vida. Então que o Senhor possa nos dar, né, o discernimento, a coragem e a compreensão de podermos buscar o que é certo. Que Jesus continue nos abençoando na força do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que acompanhou o irmão na fé, Adriano Trindade, né? O nosso segundo capítulo de hoje, onde a gente falou sobre as alianças, tá? Isso com o livro Batalha Espiritual, tá bom? Muito bom livro. Um abraço, Deus abençoe e salve Maria Santíssima. Deixa seu like, né? Deixa seu comentário, seu joinha aí. Nos ajude também a evangelizar. Deus abençoe.